Não, Roberto, boa tarde, galera. Nós estamos aqui com o Renato, um amigo meu, temos amizade de mais ou menos 15 anos aí, há 13 anos, se eu não me engano. E ele vai falar, ele vai se apresentar, falar um pouco dele. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Renato Martins, eu tenho 40 anos, vou fazer 40 anos em breve, tenho um filho de 4 anos, fiz administração, formei no ano de 2007 e atualmente eu estou fazendo engenharia civil, previsão de formatura agora no fim do ano agora. Esse é um pouco do Renato, nós vamos falar um pouco de equipe, um pouco da vida dele, de família, Deus, por curso de conclusão de técnico de edificações. Meu nome é Vladimir, nós vamos começar a pergunta aí. Qualquer dúvida, qualquer outra pergunta que vocês quiserem fazer para ele, nessa área que nós vamos pesquisar agora, vai ser o link da faculdade aí, do curso. Aí eles vão encaminhar para mim e eu vou encaminhar para o Renato, para futuramente, se ele quiser responder, para que ele possa responder. Vamos lá, Renato, nós vamos falar em poucas palavras, bate pronto. Me fala aí o que significa para você família. Família é a base de tudo, a base da sociedade, é onde começa a educação, onde começa os conhecimentos, os ensinamentos, tudo parte ali da família. Então me fala aí um pouco sobre Deus. Deus é a origem de tudo, é o que vem aí acima da família, antes da família seria Deus, que é a base da humanidade, a base de todas as famílias, é de onde vem o centro de todo ensinamento, de todo conhecimento que uma família leva para o filho e do filho se estende para o resto da sociedade. Ok. Na verdade, você é gestor de equipe, de pessoas, tem quantos anos? Você lida diretamente com pessoas, com equipe? Na verdade, quando eu comecei a vida profissional mesmo assim com uns 18 anos e já era com meu pai numa pequena serralheria e ali foi onde começou tudo. No começo era só eu e ele e aos poucos foi vindo outras pessoas e isso eu tinha 18 anos, 19 anos, hoje então quer dizer já vai ter uns 22 anos, mas eu diria que uns 17 anos mesmo, que foi onde eu comecei a lidar com pessoas. 17 anos, já 17 anos de experiência nesse mercado lidando com pessoas. Eu vou te fazer outra pergunta aqui. Na empresa, qual tipo de pessoa você não gostaria de perder? O conhecimento sobre pessoas vem evoluindo a cada ano, né? Cada dia a gente conversa muito sobre isso e a gente tem visto cada vez mais que os valores comportamentais, os valores pessoais tá sendo mais importante, na verdade, do que a própria qualificação técnica. Então, hoje, o que eu não perderia, assim, numa equipe que eu não gostaria de perder é uma pessoa que tem características de responsabilidade, de compromisso, de fidelidade, principalmente com os objetivos, né, no caso do líder que representa a empresa. Olhando por esse lado dessa pessoa que você não gostaria de perder, supondo que ela já trabalharia com você. Mas olhando pelo outro lado, quando você vai contratar alguém, essas pessoas você não conhece o comprometimento dela, o compromisso dela. Eu faço outra pergunta. Qual é a melhor pessoa para compor sua equipe hoje? Uma pessoa que está entrando que eu ainda não conheço. Qual que é a melhor pessoa para compor sua equipe? Supondo que você já não conhece ela, veio e traz um currículo para você e você vai contratar. O que avalia e qual é a melhor pessoa para compor sua equipe? Bom, o primeiro passo é o currículo. No currículo a gente vai avaliar ali, a princípio, as qualificações técnicas. Essa questão do compromisso, através do currículo, a gente vai conseguir extrair um pouco disso, porque aquela pessoa que tem um histórico de crescimento,
que tem um histórico de períodos maiores dentro da empresa, de certa forma isso vai transferir uma imagem de compromisso. Junto com isso vai ter, se ela está seguindo uma carreira dentro das empresas, porque tem gente que ficou 3 meses em cada empresa e ainda de ramos diferentes. Então, mesmo olhando para o currículo, eu ainda busco por essa questão da responsabilidade, do compromisso, e o currículo muitas vezes tem que vir com o mínimo de qualificação técnica. Se é uma vaga para uma situação que exige a técnica é o básico que a pessoa vai ter ali. Praticamente você já respondeu, era a próxima pergunta, que diz assim: você prefere treinar ou contratar uma pessoa qualificada e experiente? O melhor dos mundos seria que a pessoa tivesse essas características que a gente busca e junto com isso a técnica. Mas o que a gente tem visto é que normalmente isso não acontece. A gente encontra uma pessoa que às vezes é muito técnica, mas se perdeu no meio do caminho nas outras coisas, ou uma pessoa que não tem técnica nenhuma, que é jovem, ainda está ingressando, mas que está com aquela vontade, que está com aquela ambição de crescimento. Entre as duas é melhor a vontade do que os vícios, as manias e as indisciplinas que às vezes a experiência acaba carregando junto. Me responde outra pergunta aqui: crescer para expandir ou expandir para crescer? Hoje é expandir para crescer mesmo. É abrir novos caminhos e esperar que o crescimento venha junto. Ok. Qual pessoa da sua equipe hoje que merece ser valorizada? O que você mais odeia em um colaborador? Outra pergunta: qual pessoa da sua equipe merece ser valorizada hoje no ramo da construção, no ramo da engenharia que você trabalha? E qual pessoa da sua equipe qual tipo de pessoa você mais odeia em um colaborador? As duas coisas estão muito ligadas e tem muito a ver com tudo que a gente já falou. Mas se eu fosse resumir assim em poucas palavras, o que eu não gosto, odeio, né? Acho que é uma palavra muito forte, mas o que eu não gosto é quando a gente está diante de um problema, diante de uma dificuldade, e você chega para esse profissional buscando um apoio, uma força, e esse profissional de certa forma vira as costas. Umas respostas do tipo: não posso fazer nada, ou tenho outros compromissos, e aí você percebe que de certa forma você não pode contar com aquela pessoa. Em contramão, o funcionário, o colaborador que deve ser valorizado na sua equipe, segundo a sua resposta, é aquele que entrega isso, né? E essa pessoa que, quando você precisa, busca esse profissional, ele está apto a te ajudar a empresa, isso é o que merece ser valorizado, não é isso? Tem a ver com isso, mas resumindo isso, o profissional para mim que merece ser valorizado é aquele que entrega mais do que a obrigação dele. Acho que o caminho do crescimento está nisso. O profissional que faz só o mínimo que é exigido dele, ele tende a ficar no mesmo lugar. O cara que quer crescer, ele vai entregar sempre algo mais do que aquilo que você está pedindo para ele. Ok, falando sobre uma pergunta sobre produtividade, você prefere na sua equipe um colaborador que tem compromisso e entrega pouco, ou aquele que não tem compromisso, mas quando entrega muito? Explique sua resposta. Se for um pensamento de longo prazo, uma pessoa para manter na empresa, eu prefiro o compromisso. Que a técnica, o resultado, a gente consegue treinar com mais facilidade. O compromisso é uma coisa muito difícil de treinar, de colocar na cabeça das pessoas. Normalmente ou ela tem ou ela não tem, e para mudar isso exige uma criação, quase que uma vida para fazer isso. E agora, em alguns momentos, às vezes para solucionar um problema de curto prazo, uma emergência, você acaba contando com algumas pessoas que não têm muito compromisso, até você conseguir ajeitar a situação para que você não precise mais dessa pessoa e possa contar com quem realmente tem compromisso.
Obrigado, finalizando aqui a pequena entrevista aqui, lá no curso de técnico de edificações, vai ter o contato nosso lá, se precisar, quiser fazer alguma pergunta, lembrando que tem que ser de 5 em 5 as perguntas, nós que juntar 5 perguntas direcionadas ao Renato na área, hoje ele mexe na área de coberturas e fachada, se alguém tiver alguma dúvida, quando surgir 5 perguntas, nós vamos voltar e fazer outro vídeo aqui, beleza? Obrigado a todos, espero que vocês gostem.